Eu estava dormindo. Estava abafado e meu corpo estava grudado no lençol. Acordei com alguém puxando a barra da minha calcinha, lentamente, como se tivesse medo de me acordar. Soube imediatamente quem era. Porque só ele respirava tão perto quando pensava que eu não conseguia ouvir. O quarto estava escuro, mas eu conseguia ver. As cortinas se moviam e a luz da rua as cortava ao meio como uma faca. Minha irmã girava ao meu lado, com a mão tocando minha perna. Mas ele só olhava para mim. E respirava. Silenciosamente, mas não como se estivesse dormindo. Eu queria gritar. Mas meu corpo, como se não fosse meu. Em vez de um grito, senti uma pontada na garganta. Minha boca estava aberta, mas nenhum som saía. Apenas minha respiração ficou curta, irregular. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvi-lo nos ouvidos. Seus dedos estavam secos, frios. Ele não estava tocando pele, tecido. Mas eu sentia tudo. Como meu estômago se contrai, como minhas pernas tentam se dobrar, mas não conseguem, porque o cobertor é pesado, porque há outras pessoas por perto, porque é impossível. Cerrei os punhos. Fingi estar dormindo. Mas ele sabia que eu não estava dormindo. Ele sempre soube. Porque foi a única vez que ele prendeu a respiração por tanto tempo, quando me pegou entre o medo e a vergonha. Não me lembro quanto tempo durou. Foram minutos. Ou uma eternidade. Mas quando ele deu um passo para trás e voltou para o seu lugar, não me mexi por mais uma hora. Meu corpo estava queimando. Eu tinha medo até de piscar. De repente, ele voltava. De manhã, ele se comportou como sempre. Sentou-se à mesa, cruzando as pernas, estalando os dedos e olhando para a janela. Seu olhar não se demorou em mim. Mas eu sabia, ele se lembra. E ele está esperando a noite. Mamãe colocou mingau na nossa frente. Quando peguei a colher, minhas mãos tremiam. Ela olhou, mas não disse nada. Ela apenas aproximou a xícara e disse: "Coma, senão vai esfriar." Durante o dia, tudo estava normal. Minha irmã estava colhendo frutas em uma garrafa velha. Estávamos sentados debaixo de uma árvore. Mas eu não conseguia ouvir. Meus pensamentos pararam. Tudo que eu conseguia pensar era em como ele estava puxando o pano. E como eu não conseguia gritar ou empurrá-lo. Nem olhar. À noite, eu colocava um travesseiro na beira da cama para me cobrir. Eu puxava as pernas para cima. Eu me sentia como um amontoado. Ninguém deveria me ver. Mas mesmo assim ele se aproximava. Ele não falava. Apenas olhava. Eu podia sentir, através do cobertor, através do travesseiro. Seu olhar não era interessante. Era possessivo. Como um cachorro que sabe que a tigela é dele. Ele não tocou. Não naquela noite. Ele apenas ficou lá. E respirou. E eu não dormi novamente até de manhã. Durante o dia, eu tentava ser discreta. Andava devagar, sem olhar para ninguém. Quando minha mãe chamava o fogão, eu me afastava e me fundia com a sombra. A casa sempre cheirava a gordura e suor. Não saía, mesmo quando lavavam os lençóis. Durante o dia, eu esperava pela noite. Não porque quisesse dormir, mas para que passasse. Para que ele se cansasse. Ou esquecesse. Eu não sabia se ele já tinha feito isso antes. Ou se tinha começado agora. Mas eu sabia que chegaria o momento em que ele desejaria algo de novo. Ele era 2 anos mais velho. Durante o dia, era comum. Ele atirava com um estilingue, ria, brincava com outros meninos. Mas quando alguém passava por mim, ele mudava. Ficava em silêncio. Ele olhava. Uma vez, um dos meninos mais velhos da casa ao lado me chamou de fofo. E então, à noite, meu irmão me empurrou tanto que eu bati na perna da cadeira. Ele disse: "Não sorria para todo mundo." E ele não me olhou nos olhos. Mais baixo. Eu tentava não vestir minha camisa favorita, porque era um pouco mais curta. Mas uma vez minha mãe o lavou e pendurou primeiro. À noite, adormeci nele. E acordei novamente com a respiração dele. Desta vez, ele não ficou parado ali. Ele se inclinou. Eu não vi, eu senti. Cabelo caiu na minha bochecha. Apertei os olhos. E ele se inclinou ainda mais, e ouvi algo pingar no lençol, talvez suor.
Talvez saliva. Não sei. Mas meu pescoço ficou úmido. Pulei bruscamente e bati na cama da minha irmã. Ela falou dormindo. O que você? Mas ele já estava deitado lá, dormindo, como se nada tivesse acontecido. Sentei-me num canto, no chão. Estava frio, o cimento puxava meus ossos. Mas eu não me deitei. Não consegui. De manhã, meus joelhos estavam azuis e meus olhos inchados. Minha mãe perguntou: Você não dormiu? Fiquei em silêncio. Ela me olhou por um momento e disse: Não fique vagando por aí à noite. Aí você sente pena. Você sente pena. Eu não sentia pena de ninguém, nem de mim mesma. Simplesmente comecei a não comer, a não rir e, o mais importante, a não respirar fundo quando ele estava por perto. Quando minha tia chegava, ela sempre me acariciava as bochechas. Por que você está tão exausta? Aconteceu alguma coisa? E eu não conseguia dizer nada, porque ele estava parado ao lado. E eu o vi estalando as unhas nos dentes. Significava, cale a boca. E eu fiquei quieta. Eu tinha 9 anos. Comecei a ter vergonha do meu próprio corpo. Antes disso, eu andava de camiseta, dormia de calcinha. Depois disso, eu sempre colocava algo por cima. A camisa velha do meu pai. Era desagradavelmente espetada, mas era comprida. Cobria tudo. Quando era minha vez de me lavar, eu sempre esperava que todos saíssem. Tínhamos um quarto com um balde de plástico e uma bacia, cortinas em vez de portas. As outras crianças podiam ficar lá dentro enquanto eu lavava. Isso era normal. Até certo ponto. Esperei que todos se deitassem. E então rapidamente despejei água do tanque, despejei no balde e me agachei nele. Não fiquei de pé, porque senti que alguém poderia olhar para dentro. E alguém olhou para dentro. Eu conhecia o som dos passos da minha mãe, da minha irmã, do meu pai. E sabia como ele andava. Como ele parava em frente à cortina. Como por acidente, ele disse algo em voz alta: Estou procurando sabão, mesmo tendo sabão nas mãos. E ele se levantou. Ele ficou de pé e esperou. Enquanto eu permanecia em silêncio. Uma vez me levantei da bacia, e ele já tinha puxado a cortina. Por um momento. Só para olhar. Então ele riu. Ah, desculpe, eu não sabia que você ainda estava. Mas ele não saiu imediatamente. Ele esperou. Olhei novamente. Eu estava sentada no fundo da banheira, com as mãos entrelaçadas entre as pernas, e não me mexi. E quando saí, minha mãe já estava parada na porta. E eu o vi passar por mim. Eu o vi segurando a toalha que deveria ser minha. Olhei para ela. E não sabia se ela diria alguma coisa. Ela apenas disse: Cuidado com a água, senão você vai pegar um resfriado. E ela foi embora. Naquela noite, adormeci com a minha camisa molhada. Porque eu não queria que ele me desse outra. Me enrolei no tapete perto da parede. Não ao lado da minha irmã, não na cama. Apenas mais perto da parede de tijolos, que era fria, mas segura. Imaginei que ela estava me segurando. Que ela tinha uma mão áspera que não me acariciava, mas me protegia. Ele veio naquela noite também. Eu não estava dormindo. Mas fingi. De novo. Era minha única defesa. Como se eu não me movesse, respirasse ou piscasse, você não estivesse lá. Ele ficou ali por um longo tempo. E então, de repente, enfiou o dedo na minha boca. Não muito fundo. Apenas o abaixou. E sussurrou. SHHH. É só porque você é linda. Quase desmaiei. O gosto da pele dele na minha língua, o cheiro do pó das suas unhas e a forma como meu corpo convulsionava. Lembro-me disso mais do que de qualquer palavra na minha vida. E de manhã, café da manhã. Café com mandioca. E a risada dele. E minha mãe penteando meu cabelo e dizendo: Não faça cara feia. Você deve ser bonita como uma menina. E eu penso: e se eu for feia, ele vai parar? Naquele dia, cortei minha perna. Peguei um pedaço de lata perto do celeiro e passei na minha pele. Um pequeno arranhão. Mas o sangue fluiu por um longo tempo. E essa era a única coisa que eu sentia como real. Quando minha mãe me viu, ela apenas disse: Que tipo de pessoa selvagem você é? Vem cá, eu vou fazer um curativo.
Ela sentou ao meu lado. Ela estava enfaixando minha perna. Mas ela não perguntou por quê. E eu não disse nada. Porque como você pode dizer que não se tornou uma criança da noite para o dia? Mas o silêncio de alguém, ele chamava de segredos. Quando estávamos sozinhos, ele se inclinava para mim e sussurrava: hoje haverá um novo segredo. Só nosso. Eu não sabia como recusar. Ele não me batia. Ele não gritava. Ele apenas observava. Cuidadosamente. Com um sorriso, mas sem alegria. E esperou. Até eu concordar. Até eu me mexer. Até eu fugir. Essa foi a permissão dele. Um dia ele me levou para o celeiro. Minha mãe estava no quintal, limpando as galinhas. Ele fechou a porta e, na penumbra, perguntou: quer um doce? Fiquei em silêncio. Eu te dou, mas primeiro você tem que me mostrar como respira quando está envergonhada. Eu não entendi. Me mostre como respira quando estou por perto. Respirei mais fundo e ele riu. Colocou a mão no meu peito, não com força, nem com força. Apenas a colocou. Eu a apertei. Ele riu de novo. Pronto. Pronto. Então eu gosto. Eu não entendia o que significava gostar. Eu só sabia que não podia fugir, que meu corpo queria desaparecer, e que se eu dissesse não, seria pior. Nem surras, nem palavras, o pior era que eu ficaria sozinha. E ninguém me protegeria. Ninguém acreditaria em mim. Depois disso, ele começou a me tocar com mais frequência. Nem sempre, à noite. Às vezes, quando estávamos sentados um ao lado do outro à mesa. Minha mãe me contava algo sobre parentes, minha irmã enrolava o cabelo nos dedos, e ele enfiava a mão por baixo da barra do meu suéter. Ela simplesmente a colocava na minha barriga. Seus dedos eram frios, mas seus movimentos eram lentos. E quando eu estremecia, ele me apertava de leve, para que eu não me movesse. Ninguém notava. Todos estavam lá, mas ninguém via. Comecei a esperar que ele saísse de casa. Quando o chamavam para o campo. Quando alguém dizia: você me ajuda com a água? E ele saía. Porque assim eu conseguia respirar. Então eu conseguia ser. Mas havia noites em que minha mãe confiava nele. Ela dizia: cuide da Mariana enquanto eu vou para Zana. Não me deixe sair de casa, ponto, e ele não me soltava. Ele se sentava ao meu lado, preparava um jogo com fichas. E dizia: se você ganhar, não toco em você hoje. E se você perder? Eu sempre perdia. Ele jogava de um jeito que eu não conseguia entender as regras. E então, quando eu ficava em silêncio, ele dizia: é um jogo. Não se ofenda. E ele começava a me tocar. Eu sabia que não tinha o direito de ficar com raiva. Não tinha o direito de gritar, de me afastar. Porque então, ele ficava com raiva. E piorava. Ele podia tirar o cobertor de cima de mim à noite. Ficar ali parado, me observando no frio, tentando puxá-lo de volta. Ele nunca ria naquela época. Ele apenas esperava. Até que eu mesma parasse de resistir. Um dia eu falei: jantamos. Meu pai não veio, ele estava no campo. Minha mãe ficou sentada em silêncio, cansada. E de repente eu disse: mãe, e se alguém fizer algo desagradável, e você não perceber? Ela não olhou para cima. Apenas aproximou a panela e respondeu: não invente. Todos nós vivemos juntos. Temos que ser capazes de suportar. Suportar. Tornou-se minha palavra. Meu corpo. Eu não chorei mais, apenas suportar. Parecia-me que minha pele havia se tornado diferente. Que não era mais minha. Que pertencia a quem a notou primeiro. Notei como as outras meninas usavam vestidos. Como elas riam. Eu queria fazer o mesmo. Mas quando vestia algo leve, imediatamente sentia seus olhos. E troquei de roupa novamente. Mesmo que estivesse calor. Mesmo que todos dissessem: Mariana, você não está com calor? Estava quente por dentro. Onde há vergonha. Onde há medo. Mamãe me deu um pente. O primeiro era meu. Com uma flor no topo. Ela disse: uma menina deve ser bonita. Não ande por aí como se estivesse perdida. Eu o segurei nas mãos e não sabia se queria ser bonita. Porque bonita significa notável. Notável significa acessível. Acessível significa ele. No dia seguinte, ele viu aquele pente.
e disse: Combina com você. Quer que eu te dê um presente também? Ele tirou uma caixinha. Dentro havia uma fita vermelha. Macia, linda. Ele a amarrou no meu pulso. E então passou o dedo pela minha pele, tão devagar que eu congelei. Se alguém perguntar, você dirá que a encontrou sozinha. Eu não usava aquela fita. Eu a escondi em um pote debaixo da cama. Mas toda vez que eu a via, eu me sentia mal. Porque tinha o cheiro dos dedos dele. Esperei pela segunda-feira, como as pessoas esperam pela chuva depois de um incêndio. A escola não era uma salvação, mas um alívio. 6 horas em que ele não podia me tocar. 6 horas em que eu podia me misturar com as outras crianças e não ser ninguém. Não bonita, não irmãzinha, não aquela que é quieta, apenas uma garota na fila. Eu acordava cedo, às vezes antes da minha mãe tocar a campainha. Eu me arrumava silenciosamente para não acordá-lo. Vestia meu uniforme, cinza, quase sem uso, mas que cobria meus joelhos, ombros e peito. Eu abaixava as mangas, mesmo quando estava calor. Mesmo quando a professora dizia: Mariana, você vai desmaiar, tire o suéter. Eu assenti, e continuei com ele. Porque eu tinha medo de desmaiar. Era assustador expor meu corpo. Mesmo que um pouco. Eu me sentava nas carteiras do fundo. Nunca levantava a mão. Mesmo quando sabia a resposta. Porque cada olhar era como uma agulha. E as palavras dirigidas a mim eram como pedras. Mariana, você está tão quieta aqui. Você está apaixonada? Mariana, por que você está tão vermelha? Mariana, você não tem vergonha de sentar sozinha? Era vergonha. Mas não porque você está sozinha. Mas porque seu corpo se lembrava. E cada Mariana soava como uma revelação. As meninas riram, mostraram seus cadernos umas às outras, se abraçaram no corredor. E eu olhei para as mãos delas, abertas, leves, e senti que as minhas estavam sempre escondidas. Sempre fechadas em punhos, como se alguém estivesse prestes a puxá-las. Uma vez no vestiário, depois da aula de educação física, uma delas, Celinja, notou um hematoma. Um pequeno, na costela. O que é isso? Você levou um golpe? Eu assenti. Ela riu. Por que você continua levando golpes? Seu corpo inteiro está coberto de espinhas. E então a outra, mais velha, disse: Ela só está se coçando para chamar atenção. Eu já vi pessoas assim. Virei-me para a parede. Vesti-me sem olhar. E depois disso, nunca mais me troquei com os outros. Esperei que todos saíssem. Escondi-me na sanita. Era mais fácil respirar num cubículo apertado do que numa sala com vozes. Um dia, a minha professora chamou-me para conversar. Disse que eu não tinha comido o suficiente. O que ela tinha reparado era que eu não estava a tocar na comida da cantina. Perguntou-me se estava tudo bem em casa. Não sabia como dizer, porque todos significava que todos estavam vivos. Havia comida. Ninguém morreu. Então estava tudo bem. Disse-lhe: Só não quero. Ela assentiu. Se tiver alguma coisa a dizer, diga. Está bem. Acenei com a cabeça. Mas sabia que não diria. Porque assim que me imaginava falar, começava a suar. Imaginei a cara dela, as suas perguntas. E então ela ligaria para minha mãe. E minha mãe me olhava como antes, como se eu a tivesse decepcionado. Como se eu tivesse traído nosso lar. Meu irmão tinha se tornado mais gentil naquela época. Ele parecia sentir que eu estava me afastando, que eu estava me escondendo. E então ele começou a me tocar de forma diferente. Só no meu cabelo. Só nos meus ombros. Só nos meus calcanhares. Eu só quero que você confie em mim. Não estou fazendo nada com você. E de fato, às vezes ele simplesmente sentava ao meu lado. Ele me olhava. Ele tocava minha mão. E então ele me beijava, rápida e silenciosamente. Agora é a sua vez. Eu não conseguia. Ele puxava minha mão em sua direção. Não à força, mas lenta e silenciosamente. Eu me afastava, e então ele se ofendia. Ele ficava em silêncio o dia todo. Ele não falava. E era insuportável. Eu não tinha medo apenas do toque dele. Eu tinha medo do silêncio dele. Naquela noite, eu queria fugir. Sério. Não na minha cabeça. Arrumei uma velha mala de pano. Coloquei minha camisa, cobertor e pão seco nela.
Peguei um pente e uma moeda de prata que guardava numa caixa. Eu não sabia para onde ir, mas tinha certeza de que precisava ir, senão não aguentaria. Quando todos adormeceram, abri a janela. Silenciosamente, sem fazer barulho. A noite estava quente. Subi no parapeito da janela e pisei descalço no chão. O chão era macio e quente. Dei alguns passos. Meu coração batia forte. E então ouvi a voz dele. Silenciosa, mas clara. Para onde você está indo? Eu congelei. Ele ficou parado na escuridão, encostado na parede. Ficou em silêncio. Não se aproximou. Apenas me encarou. O que você está fazendo? Fugindo? Eu não respondi. Ele se aproximou. Por minha causa. Dei de ombros. Ele chegou bem perto. Eu não fiz nada com você. Estamos só brincando. Sabe? Eu te amo. Ele passou o dedo pela minha bochecha. Se você for embora, eu conto para mamãe. Vou dizer a ela que você está roubando, que você está saindo com garotos. Ela não vai acreditar em você. Ela vai dizer que eu sou boazinha e que você é uma vagabunda. Dei um passo para trás. E ele me afagou de novo, dessa vez na cabeça. Como um cachorro. Vá dormir. Você só está tendo sonhos bobos. Eu voltei. Não porque acreditei em você, mas porque eu não tinha para onde ir. Eu não tinha ninguém para quem recorrer. Porque em um mundo onde o corpo é um fardo, não há mais lar. Ele me seguiu. E quando entramos, ele sussurrou. Mas não faça isso de novo. Ou eu vou ficar bravo. E aí você vai ficar com muito medo. Eu não dormi a noite toda. E de manhã minha mãe fez um bolo de milho para o café da manhã. Ela colocou o maior pedaço para mim. Ela sorriu. Você está triste? Não está doente? Olhei em seus olhos. E não vi nada. Apenas cansaço. Rugas simples. Nenhuma pergunta. Então percebi, nesta casa, até a doença deve ser silenciosa. Caso contrário, ninguém acreditará que você está viva. Eu não sentia meu corpo crescer. Ele mudava como se quisesse me trair. Como se eu pedisse para ele ficar pequeno, invisível, e ele crescia, arredondava, me traía a cada movimento. Todos ao meu redor diziam que eu havia me tornado bonita, que havia algo feminino em mim. E eu ouvi isso não como um elogio, mas como uma frase. Meus seios começaram a doer. Quando eu corria, era um inferno. Quando eu dormia, minha camisa roçava em mim e eu acordava com desconforto. Eu me enfaixava com um pano velho. Eu o apertava bem para que não ficasse visível. Minha mãe disse: não aperte, porque o leite não sai depois. Fiquei em silêncio. Não queria que nada saísse. Queria que tudo parasse. Meu irmão olhou diferente. Não furtivamente. Abertamente. Nos olhos. E mais para baixo. Ele não fingia mais não tocar. Ele só fazia isso quando ninguém estava olhando. Ou quando todos estavam por perto, mas seus olhos estavam desviados. Uma vez, quando me abaixei para lavar o chão, ele ficou atrás de mim e colocou a mão na minha coxa. Lentamente, como se estivesse brincando. Mas a mão não se moveu. Apertei os lábios. Ele se inclinou e sussurrou. Não se mexa assim, estou apenas tocando ponto, e então ele acrescentou. Você é quase uma mulher. Naquele mesmo dia, notei sangue. Na minha calcinha. Não muito. Mas meu coração apertou. Eu tinha 11 anos. Não sabia o que fazer com aquilo. Como chamar aquilo. Eu só sabia que agora ele diria: agora você pode. Me escondi no vaso sanitário. Fiquei sentada por um longo tempo. Mordi a mão para não chorar. E então lavei tudo melhor que pude. Me limpei com um pano velho. Joguei no buraco. Minha mãe notou. À noite, quando eu estava trocando de roupa, ela parou, olhando para minha saia. E disse: bem, aí está você. Agora você é uma menina. Eu não entendia se ela estava feliz ou triste. Ela apenas disse isso como um fato. Agora observe com quem você fala e como você se senta. Porque todo mundo está olhando. E nada mais. Naquela mesma noite ele veio. Eu não dormi. Eu já tinha parado de dormir à noite. Fiquei ali deitada, com os olhos abertos, contando a respiração. Ele se inclinou e sentou ao meu lado.
Passou a mão no meu tornozelo. Depois no meu joelho. Devagar, como sempre. Eu sei o que há de errado com você. Não respondi. Agora você pode. Agora é normal. Não tenha medo. Eu queria me levantar, mas não consegui. Meu corpo não obedeceu novamente. Ele falou suavemente. Como um gato. Como uma criança que você quer atrair. Você não vai contar a ninguém, vai? Estamos bem com você. Eu te amo. Amor. Essa palavra me deixou furiosa. Eu não sabia de onde vinha. Mas eu queria gritar. Não de dor, de humilhação. Me levantei. Ele agarrou meu pulso. Para onde? Não respondi. Apenas olhei para ele. Ele não me soltou. Você começou a se comportar como uma vadia. E então, pela primeira vez, ele cuspiu nos meus pés. Saí para o quintal. Era noite. O chão estava molhado depois da chuva. Sentei-me numa poça. Minha camisa grudava na pele, mas eu não me importava. Sentei e pensei, e se eu ficasse aqui para sempre? Eu não estava mais ansiosa pela escola. Nada me salvava lá também. Os meninos começaram a olhar. Um disse: "Você tem seios lindos." E eu queimei por dentro. Comecei a me curvar, andar de lado, usar várias camadas de roupa, para, pelo menos, me esconder de alguma forma. Ninguém notou. Ou fingiram notar. Mamãe ficou mais quieta. Ela não perguntou como eu estava. Parecia feliz por eu estar quieta. Por eu não estar perguntando, reclamando ou ficando brava. Ela colocou mais comida no meu prato, dizendo: "Coma, porque você está magra." E eu não comi. Não consegui. A comida ficou nojenta. Porque meu corpo se tornou nojento. Porque não importava o que eu comesse, continuava sendo meu. E eu não o queria. Uma vez, adormeci debaixo da cama. Simplesmente me enfiei lá quando não havia ninguém em casa. Eu me escondi. Havia poeira, teias de aranha. Mas estava quieto, escuro, sem toques. E eu imaginei, e se eu morresse? Não alto, não assustador. Só, adormeci e não acordei. Eles me encontrariam em um dia. Ou dois. Minha mãe gritava. Meu irmão fingia não entender. Ele dizia: "Ela sempre foi estranha." E eu finalmente estaria livre. Eu não queria pular. Eu não queria me cortar. Eu só queria desaparecer. Ficar transparente. Sem um corpo. Sem olhares. Sem mim mesma. Naquela noite, meu irmão não apareceu. Ele ficou deitado no lugar dele. Mas eu podia ouvi-lo roncar, baixo, agressivo. E como sua cama rangia quando ele se mexia. Eu sabia o que isso significava. E eu estava amargurada pelo fato de meu corpo ser a sombra dele. Que mesmo sem toque, mesmo sem palavras, ele permanecia dentro de mim. Pensei então, quanto tempo mais isso duraria? E não consegui encontrar uma resposta. Comecei a evitar espelhos. Não me olhava mais quando lavava o rosto. Eu costumava pentear meu cabelo todos os dias. Agora ele estava emaranhado, grudado no meu pescoço, mas eu não o tocava. Porque cada toque em mim causava aversão. Como se eu estivesse segurando a mão de quem me tocou à noite. Parei de sentir náuseas. Meu apetite simplesmente desapareceu. De manhã, eu engolia a água morna da torneira, fingia comer, mas escondia os pedaços debaixo da cama ou os carregava nos bolsos. Minha mãe não perguntava nada. Às vezes, ela suspirava. Não comi nada de novo. Bem, a culpa é minha. E ela voltava para a panela. Comecei a sentar no chão, onde era duro. Não em uma cadeira, não em uma cama. Apenas no cimento frio, porque meu corpo parecia mais leve ali. Porque a dureza pressionava, acalmava. Não havia como relaxar ali, portanto, era mais seguro. Uma noite, dobrei os dedos dos pés com tanta força que eles ficaram dormentes. E os segurei assim até que ficassem dormentes. E repeti novamente. Não era um castigo. Era um lembrete. Eu posso controlar alguma coisa. Até alguma coisa. Até a dor. Minha irmã começou a notar que eu havia me calado. Ela disse:
Mariana, por que você não está brincando com a gente? Mariana, por que você não está rindo? Eu sorri, forçado. Ela me abraçou. Mas eu não respondi, porque até as mãos dela eram uma ameaça. Eu não confiava mais em nenhum toque, nem mesmo nos bons. Na escola, eu era como uma sombra. A professora de história, Senhora Leila, uma vez me pediu para ficar depois da aula. Mariana, você está escrevendo cada vez menos. Olhei para os seus cadernos. O que aconteceu? Fiquei em silêncio. Ela continuou. Não estou perguntando por curiosidade. Só vejo que algo está errado. Se algo está te ameaçando, me diga. Há coisas que você não consegue guardar para si mesma. Senti meu estômago tremer. Meus lábios estavam secos. Minhas palmas estavam molhadas. Minha voz parecia estar em algum lugar atrás do meu peito, mas não saía. Olhei para o pescoço dela, para o anel em seu dedo. E eu pensei, como posso dizer estou sendo tocado quando está escuro? Mas, em vez disso, eu disse, estou apenas cansado. Cansado? Não estou dormindo bem. Está tudo bem. Ela assentiu lentamente, como se acreditasse, mas não acreditava. Se mudar de ideia, venha. Certo? Eu disse sim. Mas eu sabia, não irei. Porque o que aconteceria em seguida? Um telefonema da minha mãe? Da polícia? Perguntas? Dedos apontando? E de novo, meu irmão ao meu lado. Seus olhos. Seus dentes, com os quais ele rói as unhas quando está nervoso. Eu sabia desses detalhes melhor do que meus próprios pensamentos. Naquela noite, escrevi um bilhete. Num pedaço de um caderno velho. Se você está lendo isso, eu não quero viver. Não é sua culpa. Eu simplesmente não aguento mais. Coloquei-o entre as páginas de um livro de religião. E o deixei sobre a mesa. Mas de manhã acordei mais cedo e escondi. Não porque mudei de ideia, mas porque tinha medo de que meu irmão o encontrasse primeiro. E o lesse. E contasse para minha mãe. Mas não tudo. Mas apenas o meu. Ele diria que eu estava inventando. Que eu estava doente. E comecei a pensar mesmo que estava doente. Que não era por fora, era por dentro. Porque de que outra forma eu poderia explicar por que não conseguia respirar quando ele estava por perto? Porque meu corpo me traiu. Não gritou, não correu? Apenas suportou? Às vezes, eu acordava porque meu corpo estava molhado. Não por causa dele. Por causa de mim mesma. E então eu entrava em pânico. Uma sensação nojenta e pegajosa, como se eu fosse a culpada. Como se eu estivesse criando aquilo. Como se eu fosse cúmplice dele. Eu me esfregava com uma toalha até minha pele ficar vermelha. Esfregava embaixo dos seios, entre as pernas, atrás das orelhas. Às vezes, até sangrar. Minha mãe perguntava por que eu estava tão vermelha. Respondi: a água está quente. Ela deu de ombros. Uma vez vi meu irmão conversando com a vizinha. Ela riu. Ele tocou o cabelo dela. E eu senti, não alívio, mas algo pior. Uma estranha inveja. Que agora ele estaria com ela. Que ela se tornaria como eu. E, ao mesmo tempo, eu queria que alguém o impedisse. Alguém mais forte. Alguém que viesse e dissesse: chega, chega. Mas ninguém veio. Comecei a sussurrar para mim mesma. À noite. Enquanto ele dormia. Enquanto todos dormiam. Eu sou. Eu não sou uma coisa. Eu não sou dele. Eu sou. Eu repetia isso várias vezes. Mas a cada dia eu acreditava menos. Uma vez peguei uma agulha de costura, e escrevi não na minha coxa. Não muito, mas para que ficasse um traço. Este era o meu corpo. Finalmente disse não. Demorou muito para sarar, mas eu olhava todos os dias. E era a única inscrição no meu corpo que me pertencia. Minha irmã a viu uma vez. O que é isso? Nada. Alguém bateu em você? Balancei a cabeça. Sozinha? Ela não perguntou mais nada. Apenas se aconchegava em mim à noite. No começo, eu a afastava. Depois,
Permiti. Mas não a abracei de volta. Porque eu não era mais uma irmã. Não era mais uma filha. Não era uma criança. Eu era outra coisa. Alguém que se cala, que suporta, que se esconde. Minha infância inteira terminou naquela frase que eu disse em voz alta para mim mesma. Ninguém vai me salvar. E depois disso, eu nem esperei. Deixei de ser eu mesma. O corpo andava, falava, às vezes comia, dormia em fragmentos. Mas eu não estava lá. Era como se a alma tivesse decidido se afastar e esperar o fim do que estava acontecendo. Desapegada, calma. Como um observador externo que não tinha o direito de interferir. Mesmo quando ele me tocou novamente, não estremeci. Apenas fiquei ali. Não congelada, mas vazia. Como uma boneca que havia sido colocada na cama e esquecida. Seus dedos não despertavam mais repulsa. Não evocavam nada. Não era aceitação. Era fadiga. Do tipo que se infiltra nos meus ossos, na minha voz, no meu olhar. Eu não lutei mais. Mas também não me submeti. Eu simplesmente não existia naquele momento. Uma vez eu estava sentada à mesa quando ele passou. Ele passou a mão pelo meu pescoço, como se por acaso. E eu não reagi. Ele parou. Ele se virou. O quê? Você não tem mais medo nenhum. Olhei para ele calmamente. Silenciosamente. E ele se virou. Não disse nada. Mas eu senti. Ele não estava mais se divertindo. Precisava do meu estremecimento, das minhas tentativas de fuga, da minha submissão. Não deste silêncio. Ele ficou deliberadamente mais alto. Começou a puxar minha mão na frente dos outros, de brincadeira. Vamos lá, pequena. Ou ele me abraçava pelos ombros quando os convidados chegavam. Como você se tornou linda. Os homens lutarão por você. Os convidados riram. E eu congelei. Como uma árvore. E ninguém perguntou por que eu não estava sorrindo. Uma vez ele disse no meu ouvido: se você é tão fria, vou encontrar alguém mais animada. E eu assenti. Eu realmente queria que ele encontrasse alguém. Que me deixasse. Mamãe notou que eu tinha ficado muito quieta. Vamos à igreja, disse ela. Precisamos limpar nossas almas. Eu não queria. Mas eu fui. A igreja era velha, abafada. Ícones nas paredes, o cheiro de cera, o suor dos paroquianos que estavam muito perto. Fiquei encostada na parede. Minha mãe me obrigou a me confessar. Você é uma mulher. Você deve carregar a pureza dentro de você. Se há algo, confesse. Sentei-me no confessionário. O velho padre tossiu e perguntou: o que está perturbando sua alma, filha? Fiquei em silêncio. Você tem marido? Não. Foi um pecado da carne? Engoli em seco. Eu não sei. O que significa eu não sei? Você não é uma criança, é? Era. Mas eu não queria. Eu não queria, mas não impedi? Ele não era um estranho. Você tem que chamar as coisas pelos seus nomes certos. Fornicação é fornicação. Mesmo que não seja intencional. Deus vê tudo. Mas você precisa se arrepender. Não disse mais nada. Saí e nunca mais voltei para lá. Porque mesmo lá, a culpa foi minha. Não de quem tocou, mas de quem não parou. Daquele dia em diante, aprendi a ser como todo mundo. A sorrir quando precisava. A agradecer pela comida. A dizer oi. A dizer está tudo bem, mesmo quando meus olhos sangravam. Porque assim que fico em silêncio, todos desviam o olhar. E assim que rio, dizem: ah, a Mariana finalmente voltou ao normal. Normal. Comecei a observar outras garotas. Como elas se movem. Como arrumam o cabelo. Como riem. Como se sentam quando há um cara por perto. Observei e aprendi a copiar. Sem entender. Apenas como um papel. Para passar o dia. Certa vez, uma delas, Carolina, me disse: você tem olhos lindos quando olha para alguém de verdade. E por que você sempre parece tão vazia? Eu não sabia o que responder. Vazia, porque havia silêncio lá dentro. Não calma, mas morta. Como depois de uma explosão. Quando tudo queimou e não dói mais, porque não há mais nada. Uma vez, fiquei em frente ao espelho e não me reconheci. A pele é cinza. Os olhos são opacos. As mãos são estranhas. Toquei meu peito e pensei:
Este não sou eu. Toquei mais abaixo e pensei: este é o dele. Não o corpo, mas o campo. Por onde ele andou. Onde deixou seus rastros. O primeiro a olhar para mim e não ver nada fora do comum foi um aluno de outra escola. Fomos combinados para uma viagem, a um museu, a primeira vez na vida que fui com minha turma para algum lugar fora da nossa aldeia. Seu nome era Rafael. Ele não era nada especial, apenas um cara, um pouco mais alto que eu, com mãos que giravam algo constantemente, uma maçaneta, uma correia, um botão. Ele tinha um sorriso sem desafio, sem ambiguidade. E quando estávamos na fila para pegar água, ele disse: você tem olhos muito sérios. Você é sempre assim? Eu não entendi o que ele queria dizer. Eu não sei. Eu gosto quando alguém não finge. É como ser honesto. Essa foi a primeira palavra que me atingiu, honesta. Senti um aperto no estômago. Talvez fosse fome, talvez fosse medo. Não respondi. Mas, por todo o caminho de volta, pude sentir seu olhar. Não grudento. Não possessivo. Apenas um olhar. Na semana seguinte, ele apareceu na escola. Disse que estava por perto. Ofereceu-se para trazer os livros didáticos. Eu queria dizer não, mas ele já os tinha levado. E caminhou ao meu lado. Sem perguntas. Sem toques. Ele nunca me tocou. E era por isso que eu tinha medo. Porque eu não sabia como responder à gentileza. Não me senti magoada, não me senti humilhada, e era por isso que eu não confiava nele. Porque até então, todo bonito terminava na noite. Todo gostei de você terminava em silêncio, com pulsos apertados. Quando ele perguntou se eu queria dar uma volta depois da escola, concordei. Sentamos perto do velho lago. Não olhei para ele. O tempo todo, lá embaixo, na grama. Ele falava dos irmãos, de como queria ser artista. E eu pensei: não deixe ele tocar. Não deixe ele tocar. E quando ele estendeu a mão para tirar uma mecha de cabelo do meu rosto, eu estremeci. Tão abruptamente quanto depois de um golpe. Meus ombros se ergueram, meu corpo arqueou, e eu disse: não precisa. Me desculpe. Eu não queria. Ele pareceu confuso. E eu queria afundar no chão. Ele ficou em silêncio por um momento. Alguém te ofendeu? Eu assenti. Antes. Eu assenti novamente. E então ele não disse mais nada. Ele apenas ficou sentado lá. Sem perguntas. Sem explicações. Silenciosamente. Aquilo foi a coisa mais assustadora. Porque eu senti, pela primeira vez em anos, que havia alguém por perto que não queria aceitar. Que simplesmente estava. E era incomum. Como água morna depois de um resfriado. Você quer, mas não acredita. Eu fugi. No dia seguinte, disse que estava doente. Não fui à escola. Me escondi debaixo do cobertor. Minha mãe achou que eu estava resfriado. Ela me deu chá e disse: faz tempo que não fico tão calmo. E tudo dentro de mim queimava. Não por Rafael, por mim mesmo. Pelo que meu corpo lembrava. E ele não me deixava confiar. Mesmo naqueles que mereciam. Alguns dias depois, voltei. Rafael não estava mais esperando. Na escola, disseram que ele tinha sido transferido. E eu senti uma mistura estranha, alívio e vazio. Porque eu não estava pronto. Mas eu não queria mais ficar sozinho. Eu tinha 16 anos quando ouvi pela primeira vez um garoto em um ponto de ônibus dizer a outro: olha as costas dela. Eu não dei ouvidos. Não porque eu não quisesse, porque minha cabeça latejava de sangue. Meu peito estava em espasmos. Minhas pernas estavam bambas. Andei mais rápido. E na minha cabeça, novamente, a mesma voz. Eles te veem. Eles te veem. Eles te querem. Eu não era uma garota que recebia olhares. Eu fazia de tudo para ser invisível. Mas meu corpo, ele cresceu, tomou forma. E mesmo que eu não o amasse, ele permaneceu comigo. E quanto mais eu me escondia, mais de perto eu era observada. Aprendi a não me olhar no espelho. Eu me lavava rapidamente. Sempre com uma toalha nos ombros. Lavava o cabelo separadamente. Eu não tocava nos meus seios, nem ao me lavar, nem ao trocar de roupa. Naqueles dias em que o sangue fluía especialmente abundantemente, eu não sentia nojo. Pelo contrário, havia alívio. Como se o corpo estivesse se esvaindo.
como se estivesse liberando algo de si mesmo que não podia queimar. Meu irmão não me tocava mais. De jeito nenhum. Ele tinha outra. Uma mais velha. Mas ela provavelmente não sabia de nada. Talvez soubesse, mas fingia que não. Talvez ele não estivesse mais interessado. Mas ele permaneceu em mim. Na maneira como eu ouvia o silêncio à noite. Como eu virava a cabeça bruscamente quando alguém ficava atrás de mim. Como eu apertava os joelhos, mesmo quando estava sentada num banco. Ele estava na minha respiração. No meu silêncio. Nas minhas mãos, que estavam sempre procurando bolsos para se esconder. Comecei a aprender. De verdade. Pela primeira vez, não por causa de uma avaliação, não para não levar bronca, mas porque só ali, nos livros didáticos, nas frases, nos exemplos, havia algo que não me preocupava. A matemática não me olha nos olhos. A física não pergunta, você já foi beijada? A literatura não passa um dedo pelas minhas costas. Eu estudava à noite. Silenciosamente. No canto do quarto. Uma lanterna debaixo do cobertor. Quando todos dormiam, eu lia. Eu escrevia. Eu pensava. Era o meu corpo. Outro. Um cérebro que não precisa de proteção. Que não sangra. Meu professor de biologia me ofereceu ajuda na preparação para o vestibular. Você pode estudar mais. Você é quieta, mas tem força. Eu sorri. Mas eu não disse que não acreditava em força. Eu simplesmente sabia. Estudar é o único lugar para onde posso escapar. Mais longe que a escola. Mais longe que a vila. Mais longe que ele. Quando me levaram para aulas extras no distrito, eu chorei. Não na frente de ninguém. Sozinha. No campo. Atrás do galinheiro. Sentei e escondi o rosto nas mãos. Não de felicidade. De medo. Porque, pela primeira vez em muitos anos, eu senti algo. Eu ainda poderia ser puxada para fora. Talvez. Na cidade onde as aulas eram realizadas, eu me vi no espelho, um espelho grande e iluminado. E de repente, eu não me reconheci. Cabelo comprido. Um rosto exausto. Olhos, mais velhos que meu corpo. Coloquei a mão no peito e, pela primeira vez, não atirei. Eu apenas a segurei. Eu não senti nada. Mas eu não estava com medo. Eu queria fechar os olhos e dizer a mim mesma: eu ainda estou aqui. Mas eu não sabia quem eu era. Os rapazes começaram a parar com mais frequência. Diziam algo como: olá, quer um café? Você anda muito gentilmente. Qual é o seu nome? Aprendi a sorrir e a dizer: obrigada, mas estou com pressa. Eles não vieram. Talvez porque viram a pessoa errada. Talvez fosse uma pedra nos meus olhos, ou simplesmente porque meu corpo estava em silêncio. Eu não queria me afastar. Eu não queria assustar. Eu simplesmente não conseguia. Porque tocar não é sobre o corpo. É sobre memória. E minha memória dizia, depois das mãos, escuridão. Depois de um sorriso, toque. Depois do toque, silêncio. Depois do silêncio, vergonha. Eu não tinha medo de sexo. Eu tinha medo da indefesa. Aquele estado em que você é visto e não consegue se esconder. E eu tenho me escondido a vida toda. E não havia mais raiva em mim. Não havia lágrimas. Havia silêncio. Como uma pedra na minha garganta. Como um frio na barriga. Como uma cicatriz na minha coxa, apagada, mas ainda perceptível. Elas não me quebraram. Mas não me deixaram inteira. A cidade me recebeu com silêncio. Não o silêncio que havia na vila, com cães latindo ao longe e árvores rangendo ao vento. Mas surdo, concreto, estranho. Havia muitas meninas no dormitório, todas rindo, correndo descalças pelo corredor, compartilhando roupas. Sentei-me na beira da cama e não sabia onde colocar as mãos. Pela primeira vez na vida, dormi sozinha. Sem minha irmã ao meu lado. Sem a cama dele em frente. E meu corpo não estava feliz. Não conseguia relaxar. À noite, eu acordava e ouvia para ver se havia respiração por perto. Em algum momento, perto da manhã, quando o dormitório começava a ficar silencioso, eu me agarrava ao cobertor e sussurrava: você não está aqui. Você não está aqui. Mas a sombra dele permaneceu em mim. Eu ia para a aula. Eu ouvia atentamente. Eu escrevia mais do que deveria. Não porque eu fosse uma excelente aluna, eu simplesmente não queria pensar.
Tudo era simples na escola. Há uma resposta, há uma nota. Ninguém olha por baixo da sua camisa, ninguém passa os dedos pelos seus cabelos. Uma garota, Laís, começou a me procurar. Mariana, você é estranha, mas eu gosto. O quê? Estranha? Você sempre parece estar fora do lugar. Mas quando você olha, é como se você visse tudo. Eu não sabia o que dizer. Laís me levou à festa de aniversário de uma amiga. Lá eu vi Luas. Ele não se parecia com meu irmão. Nem externamente, nem aos olhos. Ele riu com os olhos, não com a boca. Não olhou para o meu peito. Perguntou, ouviu e ficou em silêncio quando eu fiquei em silêncio. Tomamos café várias vezes num banco perto da universidade. Conversamos sobre livros, sobre música. Ele não perguntou, você tem namorado? Não tentou diminuir a distância. E foi por isso que fiquei com medo. Assustador, porque comecei a esperá-lo. Sentei-me no quarto, enrolando uma mecha de cabelo, e imaginei que ele pegaria minha mão. Que se inclinaria. Que me tocaria. E, ao mesmo tempo, rezei para que não o fizesse. Uma vez, ele segurou meu pulso, cuidadosamente, com os dedos. Só para chamar minha atenção. E meu coração batia tão forte que desmaiei. Ele me soltou imediatamente. Me desculpe. Não. Tudo bem. É só que... Eu não terminei. Ele assentiu. Se precisar de alguma coisa, eu espero. E não toquei mais. Algumas semanas depois, fomos juntos ao parque. Estava lotado, seguro. Ele comprou sorvete, disse algo engraçado e eu ri, sinceramente, pela primeira vez. Até esqueci. Comecei a pensar que talvez eu fosse diferente. Que talvez aquilo não tivesse ficado tão profundamente gravado em mim. À noite, ele me acompanhou até o dormitório. E perguntou, posso te beijar? Não foi como nos filmes. Não espontaneamente. Não rudemente. Apenas, com permissão. Eu assenti. Ele se inclinou, tocou meus lábios com os dele. E eu fiquei dormente. Não meu corpo, minha alma. Algo dentro de mim se apertou, ficou frio. Não dele. Da lembrança. Os dedos do meu irmão, na minha nuca. Sua respiração, muito próxima. Eu não aguentava. Eu me afastei. Me desculpe. Tudo bem. Não. Eu não sou assim. Eu não espero nada. Só me diga, o que aconteceu? Olhei nos olhos dele. E, pela primeira vez em muitos anos, quis contar a verdade. Sobre as cortinas do quarto. Sobre o cobertor que tiraram de mim. Sobre a água que não saía. Sobre a confissão que piorou tudo. Sobre os sussurros à noite, você mesma não vai me contar. Mas eu não consegui. Minha voz ficou presa. Minha garganta endureceu. Meus olhos caíram. Eu disse. É que, eu não gosto de tocar. Ele ficou em silêncio. Então sorriu. Tudo bem. Não podemos nos tocar. E eu chorei. Não por causa dele, mas por minha causa. Porque mesmo quando o mundo se tornou bom, eu permaneci quebrada por dentro. Porque eu queria, e não conseguia. Confiar, aceitar, contar. E o mais assustador era que eu já estava me acostumando a viver assim. Silenciosamente. Tentei novamente. Era noite, o dormitório estava meio vazio. Estávamos sentados na minha cama com Luas, apenas conversando. Coloquei minha cabeça em seu ombro. E nada se moveu. Apenas calor. Apenas respiração. Ele olhou nos meus olhos e disse: eu te amo. Sei que você não é como todo mundo. Mas eu amo esse você em particular. Eu queria acreditar. Eu até sorri. Mas assim que ele se inclinou, não bruscamente, eu cerrei meus punhos. Como então? Como sempre. Mãos, em punhos. Corpo, dormente. Respiração, superficial. Ele imediatamente deu um passo para trás. Desculpe. Não é você. Eu sei. Mas dói ver você parecer estar perdendo a cabeça. Porque eu não estava lá. Ficamos em silêncio. Então ele disse: não farei nada se você não quiser. Mas me diga uma coisa. O quê? Você quer estar no corpo pelo menos uma vez? Eu não sabia o que dizer. Não entendia como era estar no corpo.
Comecei a notar como outras garotas se tocavam sem vergonha. Elas coçavam o pescoço, massageavam os ombros, ajustavam as blusas. E eu não. Mesmo quando estava sozinha, nem um único toque casual em mim sem tensão. Meu corpo era como a casa de outra pessoa, da qual eu tinha chave, mas não entrava. Eu conhecia seu formato, mas não sentia que fosse minha. Aquela noite foi a primeira vez que estive sozinha no dormitório. Os vizinhos tinham ido embora. A luz era quente, o silêncio não era opressivo. Entrei no banheiro, fechei a porta. Despi-me lentamente. Sentei-me nua na beira da banheira e me olhei. Não com ódio, não com pena, com interesse. Como se a estivesse vendo pela primeira vez. Coloquei a mão na barriga. Era macia, quente. Pressionei-me contra ela. Silenciosamente. Sem pensamentos. Eu simplesmente fiquei lá. Então, no meu peito. Por um longo tempo. Lágrimas rolavam. Mas não por medo. Mas por causa do que eu sentia. Eu tenho um corpo. Não é sujo. Não é de outra pessoa. Estava simplesmente congelado. Fechei os olhos. Toquei abaixo. E imediatamente estremeci. Não de prazer, de dor. Mas não física. Interna. Como se houvesse uma sala murada naquele lugar. E eu a abri sem querer. Eu me encolhi. Não consegui. Mas não me odiei. Era novo. Eu estava presente na aula pela primeira vez. Não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Quando Luas me trouxe um caderno, sorri sinceramente. Ele ficou surpreso. Você está diferente. Talvez. Alguma coisa mudou? Assenti. Sem explicar. Porque nem todas as mudanças são para palavras. Algumas são apenas entre a pele e os ossos. Onde doía, agora apenas pulsa. Mas em algum lugar entre essas mudanças, uma nova voz. A culpa é sua. Você não contou a ninguém. Você ficou em silêncio. Você permitiu. Você não fugiu. Você até às vezes não fez nada. Essa voz é calma, feminina. Como minha mãe. Como eu. E é mais forte do que todas as feridas. Porque envenena até o que já começou a cicatrizar. Fui a psicóloga da universidade. Me senti forte. Ela apenas disse: não sinto que tenho direito de viver normalmente. Por quê? Porque eu não lutei. Eu apenas fiquei lá deitado. E fiquei em silêncio. O psicólogo ficou em silêncio por um longo tempo. Então ele disse: você sabe quantas pessoas sobrevivem justamente por causa do silêncio? Fiquei em silêncio novamente. Se você ficar deitado aí, não é fraqueza. É um modo de vida. Mas eu não gritei. E eu fiz a coisa certa. Caso contrário, você não estaria sentado aqui agora. E você não estaria dizendo isso. Saí e fiquei parado na porta por um longo tempo. Naquele verão, fomos com Luas até o oceano. Eu nunca tinha visto tanta água. Apenas rios, lagoas, poças na vila. E aqui, infinita, profunda, azul, salgada. Alugamos um quarto em um hotel barato. A cama rangia. A janela não fechava bem. Mas eu estava bem. Porque ele estava ao meu lado. E nem uma única sombra em seus gestos. Nenhum venha, porque temos tempo. Apenas calor. E, esperando. À noite, sentamo-nos na areia. As ondas rolavam ao longo da costa. Eu ri, sem me conter pela primeira vez. Ele pegou minha mão e eu não vacilei. Pelo contrário, respondi. Seu dedo deslizou sobre minha palma e meu corpo não se contraiu. Estava respirando. Eu senti isso tão claramente, como se tudo dentro dele tivesse se destrancado por um minuto. Não sei se você entendeu, eu disse. Tente explicar. Não tenho medo de você. Tenho medo de mim mesmo quando você está por perto. Ele observou em silêncio. Meu corpo, ele se lembra de outra coisa. Outras mãos. Outros toques. E quando você está aqui, ele não sabe como ser. E sua alma? A alma quer ficar, mas precisa de um corpo para viver. E o corpo ainda não está pronto. No hotel,
Troquei de roupa sob a luz. Lentamente. Pela primeira vez. Ele deitou de costas, sem olhar até eu dizer você consegue. Quando me deitei ao lado dele, ele não me tocou. Apenas segurou minha mão. Dedos com dedos. Respiração com respiração. Eu o ouvi adormecer. E então me toquei. Silenciosamente. Cuidadosamente. Minha barriga. Minhas coxas. Meus seios. Desta vez, não como um teste. Não como um eu consigo. Mas como um fato. Eu consigo. Meu corpo consegue. E não se trata apenas do que aconteceu. Eu senti excitação. Não aguda, não vergonhosa. Leve. Como o calor. E eu não estava com medo. Eu não continuei. Apenas fiquei ali. Dentro de mim. E novamente, eu chorei. Porque era prova. Eu ainda não estou morta. Quando voltamos para a cidade, fiquei em silêncio por um longo tempo. Então eu disse: quero te contar uma coisa, mas não tenho certeza se consigo. Luas não perguntou. Ele apenas esperou. Houve algo na minha infância. Violência? Sim. Alguém da minha família? Sim. Não citei nomes. Não descreve. Mas ele entendeu. E é por isso que você é assim. É por isso que aprendi a me esconder. E agora não sei como sair. Ele tocou meu pescoço. Apenas a ponta do dedo. Não vou te ajudar a sair se você não quiser. Mas estarei lá quando você quiser. Fechei os olhos. E pela primeira vez, não senti pressão. Apenas uma escolha. Eu posso sair. Mas agora, não para escapar. Mas para ser. Nos dias seguintes, vi mulheres na rua, de saias curtas, com ombros nus. E eu não pensei, elas eram provocadoras. Eu pensei, elas não tinham medo de ser corpos. Eu ainda tinha medo. Mas eu não estava mais me escondendo. Na biblioteca, sentei-me em frente ao espelho e me olhei longamente. Meus traços ficaram mais claros. Meus olhos estavam calmos. Meu cabelo estava solto. Meus seios não eram uma vergonha. Minhas pernas não eram uma sombra. Voltei para a aldeia no final de dezembro. Não para as férias, assim, sem mais nem menos. Estava quente e seco. A grama perto do portão havia secado. A casa, embora reformada, ainda tinha o mesmo cheiro, de suor, poeira e silêncio. Minha mãe tinha envelhecido. Mais do que eu imaginava. Sua pele estava amarelada, tensa. Sua voz estava mais baixa, com pausas. Ela olhou para mim e sorriu. Olha só. Mariana chegou. Como você está? Você está bem? Tudo bem. Ela não me abraçou. Eu não estendi a mão. Sentamos na varanda. Conversamos sobre nada. Sobre o jardim. Sobre a gata que deu à luz no galpão. Sobre Jane, que estava doente. Sobre a vizinha que vendeu o terreno dela. Olhei para ela, e não consegui distinguir quem era. Mãe? Cúmplice? Vítima? Testemunha? Alguém que não queria ver? Você está linda, disse ela. Eu estou. Isso já é alguma coisa. Ela suspirou. Então, de repente, disse. Seu irmão estará aqui depois de amanhã. Ele virá. Eles estão com as crianças no fim de semana. E meu coração afundou, mas não bateu mais rápido. Eu não estava com medo. Apenas me lembrei de tudo de uma vez. Vergonha. Corpo. Silêncio. E ele, como? Vive. Trabalha. 3 filhos. Concordei. Mamãe não perguntou mais nada. E eu também não. O tipo de conversa em que por trás de cada palavra um abismo, mas todos caminham na margem. Quando ele entrou no quintal, eu já estava na soleira. Ele me viu e parou por um instante. Então, ele se aproximou. Mariana. Olá. Como você está? Estou viva. Ele ficou mais alto. Mais largo. Mas seu rosto era o mesmo. Seus olhos não mudaram. Não havia medo, nem culpa neles. Apenas cautela. Como um animal esperando para ser mordido ou acariciado. Você mudou. Você não mudou. Ficamos em silêncio. Seus filhos corriam pelo quintal. Sua esposa estava sentada com a mãe.
Ele se aproximou, baixando a voz. Se você pensa, se quer dizer alguma coisa, diga. E se eu não quiser dizer nada? Então também não fale. Eu fui embora. Não porque não podia mais, mas porque não precisava de nada dele. Sem desculpas. Sem remorso. Sem confissão. Porque tudo o que deveria acontecer já tinha acontecido. E tudo o que eu tinha a dizer, eu disse a mim mesma há muito tempo. Naquela noite, eu estava na cozinha quando minha mãe entrou. Procurei algo nas prateleiras por um longo tempo. Então parei. Eu não sabia que era assim. Fiquei em silêncio. Vi que você ficou em silêncio. Mas achei que era infantil. Só. Você simplesmente não queria saber. Ela assentiu. Seus olhos estavam no chão. Eu não sabia como parar. Como resolver. Eu tinha tanta coisa. Havia tanta coisa. Mas não havia espaço para mim. Ela chorou silenciosamente. Sentou-se em um banquinho, com as mãos nos joelhos. Não posso te pagar. E não preciso. Não é uma dívida. É apenas um fato. Você me odeia? Olhei para ela por um longo tempo. E então eu disse: não. Eu simplesmente não vou mais depender de você. Ela assentiu. Você pode me perdoar por uma coisa? Eu já perdoei. Por viver. Não por você. Antes de sair, caminhei pelo quintal novamente. Aconcheguei-me à velha acácia sob a qual costumávamos nos reunir para a Páscoa. Ela ainda está viva. Um pouco seca, mas forte. Tirei os sapatos. Pisei descalça no chão. Senti o calor. E pensei: eu cresci aqui. Mas eu não sou daqui. Eu tinha 23 anos. Eu tinha um corpo. Eu tinha uma história. E eu não estava mais me escondendo. Tenho 43 anos. O apartamento no terceiro andar cheira a café e sabão neutro. Acordo sem ansiedade. Bebo água. Lavo as mãos. Não tenho pressa. Embora a vida esteja em movimento. Tenho um trabalho. Simples. Calmo. Sistemático. Escrevo currículos para a faculdade, leio documentos e, às vezes, lidero grupos. Tenho uma pequena varanda onde ando descalço pela manhã. Cultivo hortelã em um vaso. Converso com o gato do vizinho, que gosta de dormir embaixo da minha janela. Não tenho filhos. Não deu certo. Não porque eu não quisesse. Simplesmente não tive tempo para aprender a confiar no processo que exige estar no corpo completamente. Tive vários relacionamentos. Um foi longo. Outros foram mais curtos. Nenhum destruído. Alguns até me ensinaram. Ternura nem sempre é uma ameaça. Não faço terapia. Eu passei por isso. Alguns anos de silêncio, depois alguns anos de choro, depois, estudando novamente. E agora, apenas silêncio. Diferente. Limpo. Recentemente, uma garota veio até mim. Ela estava sentada num banco embaixo da faculdade, fumando, com os olhos vermelhos. Ela me reconheceu. Você é Mariana, certo? Sim. Posso te perguntar uma coisa? Perguntar. Ela engoliu em seco. Ficou em silêncio por um longo tempo. Então, expirou. E como você aprendeu a não ter medo? Olhei para ela. Magra. Trêmula. Toda rígida. Um olhar familiar. Muito familiar. Primeiro, aprendi a ter medo, de verdade. A não fingir que está tudo bem. E depois, a aprender a conviver com isso. Mas como? Se estiver por dentro, eu sorri. Não porque seja engraçado. Porque dói, é familiar. Por dentro, não significa para sempre. Se você não tocar, apodrece. Se você tocar, dói. Mas só assim, cura. Ela abaixou a cabeça. E se eu não aguentar? Você aguenta. Porque você ainda está aqui. Em casa, fiquei em frente ao espelho por um longo tempo. Olhei. Vi a garota errada. Não uma vítima. Não um trauma. Uma mulher. Com experiência. Com memória. Com uma escolha. Toquei meu ombro, gentilmente. Como eu sei? Como eu aprendi? E disse mentalmente para aquela garotinha com o cobertor sobre o peito. Estou viva. Eu te ouço. Eu não te traí. Eu não escrevi um livro. Eu não me apresento no palco. Eu não conto a todos o que aconteceu.
Mas quando alguém sussurra ao meu lado, estou com medo, eu me sento ao lado dela. Não pergunto o que exatamente. Eu apenas escuto. Porque eu sei, a coisa mais assustadora não é o que fizeram com você, mas quando você fica sozinha com isso. E eu não vou embora. Porque eu passei por isso. Porque eu suportei. Porque eu sobrevivi. E agora eu vivo. Não para provar, mas para ser.